bora lá. Bom pessoal, o eclipse solar, portanto, ele é esse fenômeno desta forma. Eu ilustrei aqui nessa simulação, eu coloquei idênticas, pois suas ocorrências dependem do grau de longe da Terra, forma uma sombra incompleta, desse modo lunar, pessoal. Ocorre o mesmo processo, só que inverso. No caso, ao invés da Lua ficar entre o Sol e a Terra, é a Terra que fica entre o Sol e a Lua. Dessa forma, a sombra realizada é da Terra em relação à Lua, de acordo com o posicionamento dos dois em relação ao Sol. Então, dessa forma, conforme a Lua passa por esta posição, ficando entre a Lua e o Sol, ocorre o eclipse lunar, que olha só, ocorre aquilo ali. A Lua, ela fica sombreada ali por sua sombra, e desta forma ocorre o eclipse lunar. Em ambos os casos, eles ocorrem na lua cheia, tá pessoal? Quando está ocorrendo a lua cheia, ocorre o eclipse lunar. Posteriormente, quando ocorre o eclipse solar, está ocorrendo a lua nova. Então, pessoal, o eclipse solar total, quando a luz do Sol ela é ocultada totalmente pela Lua. O eclipse solar parcial, quando uma parte da luminosidade do Sol é ocultada pelo disco lunar. E tem também o eclipse anelar, que é quando o tamanho da Lua não é suficiente para encobrir toda a área do Sol, formando o famoso anel de fogo em volta do satélite natural da Terra, a Lua. Aqui nós estamos em uma simulação, pessoal, ao qual está ocorrendo o fenômeno do anel de fogo, e nós vamos observar aqui pela simulação do Space Engine. Então, muito bem, pessoal, aqui nós vamos presenciar o eclipse anelar, quando a Lua não é suficiente para encobrir toda a área do Sol, formando o famoso anel de fogo. Nesse momento, repare que a Lua está passando entre o Sol e a Terra, e ele vai formar este anel em torno ali dos raios solares. Então perceba que a Lua vai ficar exatamente neste ponto, formando este anel. Olha só, é um evento muito bonito, e olha só como que fica. Então, pessoal, este é o processo do eclipse anelar, que inclusive é um processo que ocorre na data de 10 de junho de 2021. Vai ocorrer este fenômeno, que é um tanto quanto raro, o eclipse anelar. Diferentemente do eclipse solar total, ao qual toda a luz do Sol é ocultada pela Lua, perceba que neste eclipse, olha só, apenas uma parte da luminosidade do Sol é ocultada, e ele forma este famoso anel de fogo. Bem interessante, muito bonito. Então é assim que ocorre, pessoal, o eclipse solar anelar. Bem interessante, hein? Então, pessoal, aqui neste vídeo, portanto, nós compreendemos um pouquinho do que é o eclipse solar, conhecemos também um pouco do eclipse lunar e até mesmo as fases ao qual compõe um eclipse, ao qual a fase penumbra, um eclipse solar parcial, e também a fase umbra, que seria respectivamente um eclipse solar total. Bem interessante, né, pessoal? Bom, pessoal, vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões de explorações, deixem nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. Se inscreva aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!